A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essas são palavras do rei Davi, logo depois que ele comete aquele pecado terrível de ter se deitado com Betseba, mulher de Urias. Betseba fica grávida e Urias está no campo de batalha. Seu pecado ia ser descoberto. Ele pede o seu general para colocar o soldado Urias na frente de batalha para morrer. Assim acontece. Urias morre e ele toma Betseba para si, e agora o seu pecado poderia estar encoberto, porque o filho que iria nascer de Betseba seria seu. Mas depois desse ato terrível, o profeta Natã, que era aquele que estava atuando no reinado de Davi, vai até Davi e aponta o seu pecado. Quebrantado, angustiado e arrependido, Davi escreve o Salmo 51. A gente tem pensado no tema superando os nossos pecados. E vimos no domingo à noite, no culto, na pregação, que o pecado é o culpado das nossas infelicidades. E o pecado nos afasta da bênção de Deus. O pecado é aquilo que é ruim, que não soma na nossa vida. E hoje nós aprendemos aqui com essa experiência de Davi que nós já nascemos pecadores. É o que os teólogos chamam de pecado original. Mas conquanto Davi fale aqui da concepção em pecado, pecado não tem a ver necessariamente com sexo. Não é o sexo que é o pecado original, porque o sexo foi criado por Deus para a procriação da espécie, como também para a felicidade afetiva de um casal. Mas nós já nascemos pecadores. O pecado original é algo profundo e complexo, que a gente não consegue entender muito bem. Os teólogos tentam entender, mas não conseguem. A gente deve tão somente aceitar, é assim. Davi diz aqui que já no ventre ele era pecador. Nascemos já pecadores. Quando somos criança, a gente não enxerga a maldade que está à nossa volta. Somos inocentes, ainda que pecadores já. Quando chega a adolescência, a gente enxerga esse mundo tão mal, esse mundo tão hediondo, esse mundo onde os nossos sonhos não se realizam com tanta facilidade como a gente pensava no tempo da infância. E é por isso que todo adolescente é mal-humorado. A gente precisa ter paciência com os adolescentes, orientarmos, sermos duros às vezes, mas ter paciência. E a partir da adolescência a gente vive essa realidade, precisamos superar e se adaptar. E o que acontece é que a gente começa a reproduzir as maldades que todos sempre reproduziram. E é por isso que Romanos 23, vai dizer que todos pecaram e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Nascemos pecadores e perpetuamos as práticas de pecado. Mas no próprio texto de Romanos 23, o apóstolo Paulo depois continua dizendo que em Cristo Jesus nós fomos perdoados e libertos do pecado, é o que falamos ontem. E assim acontece. Nós somos libertos em Cristo Jesus desse poder do pecado. Lá em João, capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos que nós devemos nascer novamente do Espírito, aí a gente aprende que a libertação do pecado se dá por meio de um novo nascimento espiritual. Em Cristo Jesus, lá na morte dele, na cruz e na sua ressurreição, está esse processo de libertação, de um novo nascimento. Então, meu amado e minha amada, você que ainda não aceitou a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, a gente tem um novo nascimento. E esse novo nascimento nos dá a condição de estarmos libertos do pecado. A gente continua pecador, mas agora há um poder que habita em nós,
que nos torna libertos da prática do pecado. A gente não tem mais prazer no pecado, a gente não mais peca premeditadamente, prazerosamente. O pecado é um acidente na nossa vida. Você que já passou pelo novo nascimento, já aceitou a Cristo, viva, meu amado, minha amada, essa realidade. Você está liberto do pecado, mas a nova criaturidade deve ser vivida. Você deve andar em novas realizações. A palavra de Deus deve ter espaço na sua vida. A oração deve ser uma prática sua. Fazer a obra de Deus deve ser algo que está na sua agenda. E é justamente nessa dinamicidade da nova criaturidade que a gente se liberta do pecado, daquilo que é ruim, daquilo que traz para nós morte e falência. E a gente se apropria das novas realizações e da nova vida abundante que Deus tem para nós por meio da fé no seu Filho amado. Vivamos, pois, essa nova criaturidade e nos libertemos de todo o pecado. E abençoados por Deus, sigamos até o fim. Quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, como também uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém e amém.